Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de juntos podermos desfrutarmos da palavra de Deus, baseado no alimento diário que tem como título principal, geral, Contemplando Deus. A semana 2, a qual estamos, tem como título A Carta e o Ministro da Nova Aliança. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2, 3, Senhor Jesus, e versos 6, que nos diz: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, falando ainda da semana passada, a mensagem que também tratou da questão do ministro, nos mostrou que um princípio governante é que o ministro da Nova Aliança ele precisa desenvolver um íntimo relacionamento com Deus em sua presença. Senhor Jesus, é pela experiência de comunhão íntima com o Senhor que o ministro da Nova Aliança ele é gerado, ele é edificado. Até mesmo ele leva a cabo a vontade de Deus, a sua economia e o seu plano eterno. Por isso, esse princípio precisa ainda ser trilhado por cada um de nós na era do Novo Testamento. Senhor Jesus, sem conhecermos Deus, sem conhecermos o seu plano e a sua vontade, sem conhecermos também as artimanhas e os desígnios do inimigo, o ministro não pode desenvolver o seu ministério. Que o Senhor nos abençoe nesta oportunidade, que nós sejamos alcançados pela palavra, pelo Espírito, pela vida, e que Deus continue trabalhando em cada um de nós. Que nós também tenhamos o desejo de nos tornarmos tais ministros da Nova Aliança. Senhor Jesus. Então, o ministro da Nova Aliança, amados irmãos, ele vive na presença de Deus. E tudo o que ele fala é na presença de Deus e provém de Deus. Se não falar do ministro, no seu ministério da palavra, se o que ele fala é de si mesmo, logo se perde o princípio de que a palavra que pregamos é a palavra de Deus. Por isso precisamos estar diante do Senhor, recebendo o dispensar do Senhor, o iluminar do Senhor para falar pelo Senhor, para falar em sua presença. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, a parte B, que nos mostra esse princípio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Percebam? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor Jesus. Falar do próprio Deus e pelo próprio Deus é algo de muita valia, é algo de muito valor para nós, mas também é algo de muita responsabilidade. Senhor Jesus. Por isso não devemos ousar-nos a falar de nós mesmos. A igreja ela não pode ser edificada baseada nos conceitos da mente humana, nos princípios da teologia, da filosofia. Senhor Jesus. Por isso, há algo importante a falar dentro desse assunto. Embora a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito, homens falaram da parte de Deus, inspirada pelo Espírito, requer também que tenhamos a revelação da palavra de Deus. Esses princípios são governantes, imutáveis. A todo tempo precisamos do Espírito.
Senhor Jesus. Por isso, dessa maneira, podemos falar com sinceridade, transparência, despojando-nos de nós mesmos, de todo e qualquer tipo de virtude ou habilidades humanas, eloquência, até mesmo falhas. Precisamos estar como papéis em brancos na presença do Senhor para receber o seu dispensar e falar ao povo de Deus, visando suprir os santos com a palavra. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então os ministros precisam ser, na verdade, canais adequados, límpidos, para que não haja nenhuma interferência no fluir da vida, no iluminar da palavra. Ó Senhor Jesus! A igreja precisa ser um ambiente onde Deus fale, fale com abundância, haja abundância da palavra de Deus entre nós, os santos neotestamentários. Só assim haverá edificação, só assim haverá suprimento, encorajamento. Ó Senhor Jesus, e a igreja pode avançar levando a cabo a economia divina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tomando como referência Efésios 3,14, o apóstolo Paulo fala aos Éfesos: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Senhor Jesus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. É como a questão da oferta no altar, prontos para ser queimados. Assim podemos, depois de estarmos totalmente despojados, Senhor Jesus, ter a eficácia da cruz de Cristo operando em nós, sendo límpidos canais, podemos exalar a fragrância do conhecimento de Cristo. Teremos como uma oferta agradável ao Senhor, manifestando em todo lugar o conhecimento de Cristo, o bom perfume de Cristo, Senhor Jesus. Por isso precisamos avançar nesse ministério. Que o Senhor possa ganhar nosso coração. Senhor Jesus, percebi nessa mensagem que as experiências do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas são comuns em certos aspectos, em certos princípios. Vamos ver que as experiências de Moisés e o que Paulo nos apresenta em seus escritos, elas têm fundamentos parecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, por exemplo, Êxodo, capítulo 31, 18, diz-nos assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O capítulo 32, 15 e 16, também é maravilhoso para avançarmos nesses princípios. Capítulo 32 de Êxodo, 15 e 16. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Senhor Jesus. Aqui vemos que o que Moisés recebeu foi algo vindo de Deus. Foram as palavras de Deus escritas em tábuas de pedras. Sim, Moisés recebeu a obra de Deus. A obra de Deus é feita pelo seu falar. Deus tem um falar contínuo, constante para o seu povo. Deus anela estar falando no meio do seu povo. E o seu povo precisa anelar a palavra de Deus. Já nos diz a palavra: achando-se as suas palavras, logo as comi. Ó Senhor Jesus. Elas são doces ao nosso paladar. A Bíblia também nos diz e nos encoraja, dizendo-nos que as palavras de Cristo devem habitar ricamente em nós. A palavra também ela é alimento para nós. Se quisermos falar por Deus, se quisermos ter o nosso homem interior fortalecido, precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos do falar contínuo do Senhor. E Deus é um Deus que zela pela sua palavra.
Ó Senhor Jesus, esse princípio é o princípio da palavra de Deus. Deus, então, tem dois princípios. Deus fala por meio dos seus canais, dos seus profetas, mas também Deus, para guardar a sua palavra, para que ela não se perca, Deus as escreve. Senhor Jesus. Embora Deus possa escrever em pedras, e em nossos dias temos a Bíblia escrita em papéis, o verdadeiro desejo de Deus, amados irmãos, não é que a sua palavra esteja apenas fora de nós. Já é uma bênção termos a palavra escrita, temos a Bíblia, a palavra de Deus, mas a intenção de Deus final é que essa palavra, na verdade, seja escrita em nossos corações. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jeremias 31, versículo 31 ao 33, nos diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Senhor Jesus. Ainda diz mais: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ah, Senhor Jesus, que riqueza! Deus quer imprimir as suas palavras, a sua lei na nossa mente e em nosso coração. Esse é o princípio neotestamentário. Esse é o princípio da nova aliança, o ministro da nova aliança, Senhor Jesus. Por isso, Deus está realizando uma grande obra em nossos dias e no meio de nós. Ele está nos ajuntando, está nos recolhendo, está tirando de nós todos os ídolos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos estar debaixo do trabalhar do Senhor, a fim de que sejamos canais totalmente adequados para o fluir da vida, para o fluir do seu Espírito, para que a palavra flua do nosso interior, dissipando toda a escuridão, trazendo luz aos que andam em trevas, mostrando-nos o caminho e a direção do Senhor. Amados irmãos, que o Senhor possa alcançar esse propósito em cada um de nós. Nós precisamos anelar isso, desejar isso diante do Senhor. Senhor Jesus. Por isso, um coração adequado, um coração de carne, ele tem 3 princípios governantes. Ele tem a sensibilidade, ele tem a humanidade de Jesus, ele também tem, ó Senhor Jesus, novidade de vida. Amém. Ezequiel 11, de 17 ao 19, podemos ver esses princípios governantes. Diz assim: diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Ó Senhor Jesus, com que propósito, com que objetivo? Versículo 20, para que andem no mesmo estatuto e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós, para que tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus no nosso ser, seja eliminado, seja expurgado, a fim de que tenhamos um coração de carne. Senhor Jesus, que o Senhor possa
continuar, irmãos, falando em nossos dias, em nosso meio, por meio dos seus canais. O quanto nós precisamos do falar contínuo do Senhor. Quando não há o falar do Senhor, o povo se corrompe. Ó Senhor Jesus, nós nos extraviamos, tomamos os nossos próprios caminhos. Mas que o Senhor nos abençoe com o seu rico falar dia após dia. Senhor Jesus, quanto mais o Senhor fala para nós, quanto mais recebemos a infusão do falar do Senhor por meio do Espírito da vida, mais somos transformados, mais somos equipados, mais somos encorajados, mais somos firmados. Ó Senhor Jesus, mais somos ministros de uma nova aliança, pertencendo a Deus e sendo úteis ao nosso Senhor. É dessa maneira que nos tornaremos cartas vivas, lidas e conhecidas pelos homens. 2 Coríntios 3, 2 diz-nos: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como uma carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos do ministério do Antigo Testamento, da Velha Aliança, e da mesma forma, quando falamos do ministério da Nova Aliança, tem algo em comum entre eles. Ambos tinham glória, ambos têm glória. Sim, o Antigo Testamento é algo para nós outros passado, porque nós estamos na Nova Aliança. Mas se nós estivéssemos naquele período de Moisés e fôssemos tal como Moisés, pela nossa intimidade com o Senhor, pelo nosso aproximar do Senhor, aquele ministério também tinha a sua glória. Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios, capítulo 3, de 4 a 11. Por causa do tempo não vamos ler esses versículos, mas Senhor Jesus, o rosto de Moisés brilhava quando ele contemplava a face do Senhor. Porém, aquela glória era uma glória temporária, ela se desvanecia. Senhor Jesus. Então Moisés precisava colocar o véu. Ó Senhor Jesus, porque aquela glória terminava. Mas Moisés, ainda assim, ele tinha comunhão íntima com o Senhor, face a face com o Senhor. A glória do Novo Testamento, ela é uma glória permanente. Ó Senhor Jesus, não desvanece. Por isso, essa glória, o Novo Testamento, ele tem mais glória, tem mais peso, porque ele foi produzido pela obra de Cristo. Tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo tem, e foi infundido em nosso espírito. Por isso, há uma necessidade única de exercitarmos o espírito, elaborarmos a palavra, termos comunhão íntima com o Senhor, para exercer o nosso ministério da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, com intrepidez precisamos contemplar a glória do Senhor e sermos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus. Mas ainda assim vamos ler aqui uma porção. 2 Coríntios capítulo 3, ó Senhor Jesus, versículo 7, diz-nos: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, Senhor Jesus, não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi de glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Senhor Jesus, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, o que precisamos praticar nessa
nessa era, na era da vida da igreja, nós precisamos ir diante do Senhor, com o rosto desvendado, e contemplarmos como por espelho a glória do Senhor. Dessa maneira seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Senhor Jesus. Então, se encontrarmos o Senhor na oração, sem nenhuma barreira, contemplarmos a sua glória, com o coração puro, Senhor Jesus, e permitirmos, que o Senhor inscreva em nós, refletiremos a sua glória. Embora essa glória ela seja imperceptível, invisível, ela pode ser perceptível, e conhecida e lida por todos os homens. Senhor Jesus, que o Senhor continue trabalhando em cada um de nós. Por isso precisamos ser tratados com Deus e tratar com Deus. Essa é uma troca, uma mutualidade. Não deve haver entre nós e o Senhor nenhuma barreira. Senhor Jesus, para que o Senhor possa expressar sua glória. Sim, devemos aprender a orar por nós mesmos, para cumprir o encargo confiado a nós pelo Senhor. Devemos crer que o Senhor realiza a sua vontade em nossas vidas. Dele vem a nossa suficiência. Nada vem de nós mesmos. Então, os exemplos de Moisés, as experiências de Moisés, são bastante profundas e são aplicáveis no Novo Testamento, baseado no ministério da Nova Aliança. E Moisés, nessa intimidade com o Senhor, ele também conhecia a si mesmo, por isso se despojava diante do Senhor. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, pelo iluminar a palavra, nos arrepender e ter um coração adequado, para que nós possamos também conhecer a condição de cada um dos irmãos e ajudá-los no seu progresso espiritual. Precisamos da luz do Senhor, precisamos da comunhão íntima com o Senhor. Ó Senhor Jesus, para que todos nós possamos ser vencedores nessa era, precisamos dessa mutualidade, precisamos do falar contínuo do Senhor, do Espírito, da comunhão, do viver de oração, precisamos da palavra, a palavra escrita e a palavra falada pelos profetas. Senhor Jesus, para que nós tenhamos um mover do Senhor, estejamos inseridos no encargo atual e profético do Senhor. Não queremos fazer uma obra isolada de nós mesmos e em nós mesmos, mas queremos estar vinculados uns aos outros, coordenados, encabeçados por Cristo nosso Senhor, a fim de que Ele possa, por meio de nós, os membros do seu corpo, ó Senhor Jesus, levar a cabo a economia divina, ter uma expressão do reino em nós, e para que o Senhor derrote o seu inimigo. Jesus é o nosso Senhor. Há uma experiência de Moisés que nos chama a atenção. Moisés era tão íntimo do Senhor que pediu para ver a sua glória. Talvez Moisés não soubesse o que estava pedindo ao Senhor. O interessante é que, ainda assim, que o Senhor não mostrou plenamente a sua glória a Moisés, porque não o suportaria, nenhum homem suportaria ver a glória de Deus. Ainda assim o Senhor o colocou na brecha da penha e, pondo a mão, passou e Moisés pôde ver, ó Senhor Jesus, de costa, o Senhor. Isso é algo muito profundo, é muito interessante alguém pedir isso ao Senhor. Moisés não pediu nada para o seu bem pessoal, coisas físicas, mas ele pediu para ver o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje Deus nos coloca nessa fenda, nessa pedra, nessa rocha. Para nós outros, essa rocha fendida é o próprio Senhor, é Cristo. Nós estamos em Cristo. E assim como o Senhor falou no Novo Testamento, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ó Senhor Jesus. Por isso, quanto mais contemplarmos Cristo, quanto mais Cristo for acrescido ao nosso ser, mais podemos ver o Pai. Por fim, nessa união orgânica de vida por meio do Espírito, nós
seremos um com o Pai, seremos um com o Filho, até alcançarmos a glorificação. Que o Senhor possa nos abençoar com sua palavra, por meio do Espírito, suprir os irmãos. Ó Senhor Jesus, que o ministério da nova aliança possa perdurar, levando a cabo a economia divina por meio de cada um de nós. Senhor Jesus, um outro princípio é que no Novo Testamento, quanto mais nós vermos a glória do Senhor, mais seremos vivificados. No Antigo Testamento, por ser o ministério da morte, não se podia ver a glória do Senhor. Alguém morreria, Senhor Jesus. Mas em Cristo Jesus, quanto mais contemplarmos, desfrutarmos do Senhor, mais seremos vivificados. Mais teremos um espírito adequado, firme, forte, útil ao nosso Senhor, útil aos nossos irmãos. Todo esse encargo da mensagem, ele deve ser praticado de uma maneira não só horizontal, mas como vertical. Quanto mais tivermos comunhão íntima com o Senhor, mais deve ser o nosso alcance de comunhão, ó Senhor Jesus, para uns com os outros, a fim de que a igreja seja edificada. Que a humanidade de Cristo possa ser expressa por meio de cada um de nós, que possamos estar vinculados em amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus,